Então nós vamos ler versículo 1 de Hebreus capítulo 11. E o versículo diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. É o fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Isto é fé. Nós sabemos que quando Deus chamou o nosso pai da fé, Abraão, né, o escritor já começa dizendo: pela fé Abraão saiu do meio da sua parentela, seus parentes, da sua terra, e foi peregrinando para uma terra que ele não sabia onde estaria, onde estava a terra, né? E Deus ia mostrar ainda. Pela fé Abraão também sobe aquele monte para oferecer o filho Isaque, sem saber o que é uma ressurreição, mas ele acreditava que Deus ia ressuscitar o seu filho. E acreditar naquilo que vai existir, aquilo que não existe, é crer que vai vir à existência aquilo que não é possível. Deus então tem prazer em agir neste momento, no momento do impossível, no momento em que o homem não pode fazer mais, mas que pela fé ele o faz, assim o faz. Irmãos, a fé é chamada de o alimento que nutre e fortalece a nossa alma, porque nós vivemos pela fé. Não tem como a gente viver sem alimento, né? Vai ficar desnutrido, anêmico, doente. Não tem como a gente sobreviver sem alimentos. E o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito é a fé. Como é que vamos viver sem a fé? Como é que vamos acreditar que amanhã nós teremos mais um dia? Se não for pela fé, a palavra de Deus diz que não pertence a nós o dia de amanhã, porque nós não sabemos nada que vai acontecer daqui a um minuto. Nós assim vivemos dessa maneira, porque assim diz o texto que agrada ao Senhor. Sem ela, nós desagradamos a Deus. E aí então nós vamos ver alguns testemunhos de fé. Existe aquela chamada fé popular. Qual que é a fé popular? A fé popular é aquela só de saber a existência de Deus. A pessoa fala: com certeza, Deus existe, né? Ele existe, enviou o seu Filho Jesus, que aqui viveu, pregou, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e está no céu, né? Ele gerou pela sua plenitude, né, em uma mulher, o seu filho. Isso todos sabem, mas não produz fruto nenhum, não surte efeito nenhum no coração dessa pessoa que cita essas frases, né? É uma fé comum, uma fé chamada fé popular, fé que o mundo conhece. É lembrada essa fé que o mundo conhece, né? Ela é lembrada na hora do desespero, ela é percebida na hora dos gritos de socorro, no momento de mais angústia. Ela é uma fé confessada ou professada por força de expressão, chamada de uma fé superficial, uma fé vazia, uma fé sem consistência. Então não tem inspiração divina no conteúdo desta fé. A pessoa entra num avião acreditando que vai chegar no destino, alguns, né? Uma fé natural. Todo dia esse avião faz esse trajeto, todo dia o ônibus faz esse trajeto. Então, amanhã apronta tudo aqui para viajar amanhã 7 da manhã, porque o ônibus vai sair 7 da manhã, o trem vai sair 7 da manhã. Uma fé natural, porque todo dia o trem sai às 7,
Todo dia o ônibus sai às 7. E entra no ônibus ou no avião com fé no piloto e fé no motorista. Nunca viu o piloto e nunca viu o motorista. É uma fé natural de que ao circular todo dia passa nesse horário aqui. Fé que amanhã eu vou ali no centro, uma fé natural. A fé sobrenatural é estar num lugar que não passa condução nenhuma e acreditar que vai chegar uma carona. E a carona sushi. E isso sim, porque ele não é rota de condução nenhuma. Essa é sobrenatural. Fé natural é mergulhar no fundo do rio e pegar o machado com a mão. A fé sobrenatural é a de Eliseu, que disse: aonde o machado caiu, é aqui. Então pega um porrete, encosta na água e o machado simplesmente, diz o texto, e o ferro flutuou, boiou na água. Essa é sobrenatural. Fé que arde o coração quando a gente fala do infinito amor de Jesus Cristo pela nossa vida. Essa fé é sobrenatural. Essa fé é um dom celestial, é algo que enche o nosso coração, e ela é produzida pelo Espírito Santo em nós, né? E Deus, Ele anima a nossa alma, Ele enche a nossa alma de alegria, quando nós professamos essa fé sobrenatural, essa certeza de que pela fé um dia nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e também Senhor, e crendo que com essa atitude de abandonar a vida de perdição, renunciar à vida pecaminosa e seguir os caminhos de Jesus Cristo, que é Senhor, Salvador, Perdoador, nós vamos entrar no céu. Essa fé é sobrenatural, é uma fé que vem de Deus para os nossos corações. Então, irmãos, nós temos exemplos na palavra de Deus desse tipo de fé que nos dá grande exemplo. Escuta, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo estava passando por Cafarnaum. Então, olha que interessante. E de repente vem ao encontro de Jesus um homem que liderava 100 soldados. Ele é chamado centurião de Cafarnaum, um centurião romano, né? Ele comandava uma tropa de 100 soldados. Só que esse centurião, ele tem na sua casa um criado, né, que está muito doente mesmo, e ele gostava muito, ele estimava muito aquele criado, e ele ouve então os feitos do Senhor Jesus, ele fica sabendo o que Jesus havia feito, os prodígios do mestre, né, dos judeus. Então ele se aproxima de Jesus, e o que ele fala? Ele suplica a Jesus pelo seu servo, ele não suplica nem para si. Então quando ele fala, o meu servo, ele está doente, está acamado, né? Eu sei que o Senhor é um homem de autoridade, tem os seus discípulos, seus seguidores, é um mestre em Israel. Eu também sou um homem de autoridade, eu falo com os meus soldados, com os meus servos, vai, ele vai, vem, ele vem, assim como o Senhor também, né? E Jesus falou assim, vou dar uma ida na sua casa. E quando Jesus então está saindo para ir à casa dele, ele fala, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, não sou digno da sua visita na minha casa. Um outro dia nós vamos falar porque o centurião falou que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Hoje nós vamos nos deparar, vamos com a fé desse homem, e ele diz, mas diz somente uma palavra, e eu creio que o meu criado sarará, eu acredito que ele vai ficar curado. Irmãos, aquele centurião não fazia parte da sua linhagem, a linhagem do povo judeu, mas Jesus observa naquele homem, não a sua autoridade para mandar e desmandar, né? Não a sua patente de centurião, por ser um general de exército romano. Jesus observa algo além do exterior, ele olha para a fé
desse centurião e fica surpreso. A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Jesus ficou feliz e disse: olha, isso está em Mateus capítulo 8, versículo 8: em verdade vos digo que nem todo Israel encontrei tanta fé assim. E olha, os que estavam em volta dele talvez ficaram até envergonhados. Em Israel toda eu não vi esse tipo de fé. Então, olha, os seus discípulos escutaram aquilo, seus seguidores ouviram aquilo, né? E ele então, olha, o seu criado já está sarado. E quando Jesus, então você lê a Bíblia, quando Jesus está acabando a conversa com o centurião, algumas pessoas chegam: oh, sarou, sarou, ele está de pé, está com fome, a febre passou, sarou. Olha, essa é sobrenatural, né? Diferente daquela fé comum. Jesus também vai falar da fé como um grão de mostarda. Ele fala ao longo do seu evangelho sobre uma pequena fé, uma grande fé, muita fé, pouca, de grande, pequena, de muito, de pouco. Evangelho de Mateus, né, capítulo 17, versículo 20. Jesus então vai exortar os seus discípulos por causa da fé dos discípulos. Ele passa naquela figueira e está com fome, e ele não acha nenhum fruto para comer, só vê folhagem, e ele então amaldiçoa aquela figueira e vão embora. No outro dia, eles estão passando, a figueira está seca até a raiz. De um dia por outro, a figueira secou até a sua raiz. Os discípulos ficaram indignados com aquilo, e Jesus falou com eles: olha, vocês ficaram indignados, porque ontem eu falei para essa figueira morrer, e hoje ela está seca. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Que fé é essa? Que nada é impossível à sua ação. Como nós somos vários, como nós somos fracos com relação a esta exortação de Jesus aos seus discípulos. Senhor Jesus, numa linguagem figurada, ele comprova o poder da confiança que precisamos alcançar. E ele compara um grão de mostarda à menor semente. Outro dia eu estive fazendo uma visita na casa da irmã Ruth, e tem muita planta lá no sítio dela, né? E eu comentei com ela, e eu vi um pé de mostarda. Aí comentei que uma vez na igreja dei um estudo bíblico sobre fé, e levei grãos de mostarda para a igreja, e entreguei alguns grãos de mostarda aos irmãos, e pedi para eles desenvolver aquele grão. E alguns perderam durante o culto. Quando terminou o culto, já estava alguns sem a sementinha, porque é muito miudinha, caiu no chão e sumiu. E eu me lembro que dias depois, não sei exatamente precisar quantos dias, fui visitar uma irmã, e ela mostrou na casa dela o pé de mostarda. Estava grande assim, o pé de mostarda tinha uns 30 centímetros ou mais, bonito num jarro. E ela falou assim: aqui, pastor, aquela semente daquele dia na igreja. E eu fiz questão de falar isso na igreja depois. A irmã desenvolveu aquela fé, aquele grãozinho ela usou, e ela pôde alimentar, ela comeu mostarda na janta, daquela sementinha. Então, Jesus, ele vai usar isso aqui, comparar um grão de mostarda, a menor semente, para transluzir a grandeza dos feitos dessa obra que pela fé seremos capazes de realizar. Que interessante. E nós, irmãos, temos uma certa facilidade no meio da dificuldade. Como é que eu vou explicar isso? Nós temos facilidade de desenvolver fé no meio da dificuldade, né? Na hora que não tem jeito, aí nós vamos colocar essa fé que parece que está escondida, oculto em algum lugar, em ação.
Nós precisamos viver isso todos os dias, como já disse no início, é um alimento para a nossa alma. O alimento é sim, a oração mas que adianta eu orar sem fé? Né? A palavra de Deus é sim, a palavra de Deus alimenta, mas que adianta eu ler a palavra e não ter fé que ela é Deus falando comigo? Então é por isso que nós nos alimentamos da fé, de algo sobrenatural. Mas o Senhor nos encoraja a enfrentar montanhas de problemas, montanhas de lutas que surgem, no nosso cotidiano. Montanhas e mais montanhas. Então Jesus fala, vocês vão dizer, sai da frente e isso vai acontecer. Jesus quer transmitir uma confiança de que se tivermos essa fé, irmãos, nós seremos revestidos de paz, de sossego, confiando nele. Em outros textos, Jesus exorta dizendo, por que vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Outro dia eu preguei aqui no domingo à noite, falando sobre a tempestade, Jesus chama a atenção. Eu falei com vocês que a gente ia atravessar o lago, não é porque eu estava dormindo sobre uma almofada que a gente não ia atravessar. Eu estou no barco com vocês, então o lago de Genezaré não pode me matar. Não vim para morrer afogado, vim para morrer na cruz. Onde está a fé de vocês? Nós somos falhos. Isso nos falta muitas vezes. E aí nós citamos, nós somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou, que morreu em nosso lugar, mas também nos chama a desenvolver fé nele. Tenha fé também, irmãos, sobre a palavra de Cristo. Você se lembra da frase do centurião? Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, basta o Senhor pronunciar apenas uma palavra, e eu creio que o meu criado vai ficar sarado. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 5. Jesus, depois de ter usado, o barco de Pedro, eles estavam lavando as redes. Jesus pede emprestado o barco de Pedro, para ele colocar o barco um pouco na água, e ele entrou no barco, e pregou um belo sermão para aquela multidão, e certamente Pedro estava ali ainda lavando as suas redes, e tal, e Jesus usando o barco dele para pregar, para muita gente. E o texto diz que aquela noite, durante toda aquela noite, eles não pegaram nenhum peixe, e Jesus então desafia o pescador. Ele fala assim, olha, já terminei o sermão, terminei a mensagem, agora entra aqui no barco, Pedro, vamos para alto lago, para o meio do lago, vamos entrar bastante no lago, para vocês jogar a rede. O texto diz assim, respondendo Simão, falou, mestre, eu trabalhei a noite toda, eu trabalhei durante toda a noite, foi exaustivo, foi cansativo, não pegamos nada, do nosso jeito, nós não pegamos nada. Então ele diz, sobre a tua palavra, nós vamos porque o Senhor está falando. Mas o que Jesus diz? Voltem ao alto lago e lancem as vossas redes para pescar. Agora vocês vão pegar, para pescar. Não é para ter mais uns momentos de tentativa. A palavra do Senhor Jesus, sobre a tua palavra, assim como o centurião, pela tua palavra, eu acredito que se o Senhor proferir uma palavra, vai acontecer. Pedro fala sobre a tua palavra, ele já estava lavando as redes, sendo ele pescador profissional, ele sabia, irmãos, que não tinha mais razão nenhuma para persistir naquela tentativa de sucesso que não houve, Havia encerrado ali a jornada do dia, era hora de ir para casa descansar e tentar na outra noite, tentar novamente na outra tarde. Mas Jesus, quando manda, Pedro não pensou duas vezes, Pedro não hesitou em obedecer ao que Jesus disse. Ele
via, ele percebia pela fé que aquele homem, Jesus Cristo, aquele mestre, ele tinha poder sobre o impossível. Então ele simplesmente foi, e os irmãos sabem o que aconteceu no dia dessa pescaria, nessa manhã de pescaria. Ele creu, irmãos, incondicionalmente, e deu prova disso, quando ele fala: Senhor, eu já trabalhei a noite toda sem nada apanhar, mas sobre a tua palavra lançarei a rede novamente. Sobre a tua palavra. Querido, a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É isso que Billy Graham sempre citava em seus sermões, com a Bíblia na mão. Ele dizia: a Bíblia diz assim. É a Bíblia quem diz assim. A fé vem pelo ouvir a palavra. E ele encheu então aquela rede, irmãos, que não conseguia arrastar sozinho. Ele grita: pelo amor, ajuda, pelo amor de Deus, está pesado. Então, olha, essa então é a medida da fé que nós também precisamos atingir: crer na palavra de Jesus. Se ele falou, eu preciso acreditar que ele é fiel para cumprir. Crer na palavra incondicionalmente, sem duvidar, sem pensar duas vezes. Precisamos crer, ter a certeza e confiar que se ele diz que é conosco, ele é. Se ele diz que está com a gente, ele está. A Bíblia, a palavra, não volta vazia. O Senhor não volta atrás com a palavra de promessa. Então, irmãos, se eu quero que a minha fé cresça, se você quer que a sua fé cresça, então, deixa a Bíblia começar a saturar a nossa mente, como disse o nosso irmão Billy Graham. Se você quer que a sua fé cresça, então deixe a Bíblia saturar a sua mente e a sua alma. A palavra, a Bíblia. E aí então vem as exortações do Senhor sobre fé, de Jesus, sobre essa fé que nós tanto precisamos como cristãos. Lucas 8, 43 a 48, diz o texto que uma mulher sofria, e sofria muito, já há 12 anos com fluxo de sangue, uma mulher hemorrágica, fraca, anêmica, doente. A palavra de Deus diz que ela já havia gastado tudo, todos os bens que tinha, todos os recursos que tinha, ela tentou, e ele é enfático quando diz, e nada disso aproveitou, muito pelo contrário, ela estava indo a pior. A situação da mulher só piorava, e médico nenhum dava jeito nisso. Então, a palavra de Deus diz que ela ouve falar de Jesus. Olha o poder da palavra. Ela ouve falar, e ouvindo falar de Jesus, ela tomou uma decisão de ir onde estava Jesus, né? E diz o texto que ela veio por trás de Jesus, entre a multidão, e tocou na barra do vestido de Jesus, porque em seu coração ela desenvolveu uma fé, que ela falava consigo mesma: se eu tão somente encostar na barra do vestido dele, eu vou ficar sarada. Só porque ela ouviu falar que Jesus fazia. Então, quando ela toca, Jesus pergunta: quem tocou em mim? E todos então começaram a negar. O texto diz que Pedro, que estava ali com ele fala: Senhor, a multidão aperta, a multidão oprime, todos encostam no Senhor, e não tem como saber. O Senhor pergunta: quem tocou? É impossível. E Jesus fala assim: alguém me tocou diferente, alguém me tocou de uma maneira diferenciada, porque eu senti que de mim saiu poder, que de mim saiu virtude. O toque, irmãos, foi diferenciado. Então, vendo a mulher que não podia esconder a situação, ela está tremendo, caída aos pés do Senhor, prostrada aos pés do Senhor,
e fala toda a verdade diante do Senhor, diante do povo, confessando que ela havia tocado em Jesus. E quando Jesus olha para essa mulher e diz então: filha, tenha coragem, tenha bom ânimo, chega de tristeza, chega de medo, para de tremer, tem bom ânimo, alegria, olha para cima, a tua fé te salvou, a sua atitude, a fé que desenvolveu dentro de você, vá em paz, chega de angústia, agora você é uma mulher curada, restaurada, salva, que tem paz na sua vida agora, de hoje adiante mudou a sua situação, não precisa mais ficar dessa maneira, você agora pode viver normalmente e melhor, porque você está salva. Uma lição de escola bíblica dominical com o título Discipulado e Fé, a lição para novos convertidos, para discipulado. Nenhuma das lições, o autor, se tratando de fé, ele fala assim: por que a fé é tão importante na vida cristã? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incertezas e fracassos. Então, se eu não desenvolver fé na minha vida cristã, vai crescer a incredulidade. É uma luta. E ele continua dizendo nesse artigo, nessa lição: quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Este sentimento deixa o cristão indeciso, o que compromete o seu caminhar vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do lago de Genezaré, mas logo começou a afundar. A dúvida o deixou sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas em sua volta. Então, logo, precisamos desenvolver, precisamos buscar fé para a nossa vida cristã, ou a incredulidade vai predominar. Não é assim que aconteceu com o apóstolo, o irmão Pedro? Ele olhava para Jesus e disse: venha, e ele foi, e olhou para os ventos e afundou. E o autor aos Hebreus, ele vai falando de fé, a partir do versículo 1, capítulo 1 que nós lemos, capítulo 11 que lemos. Então ele vai dizer assim, olhando, ele finaliza falando: nós precisamos então seguir uma jornada, olhando para quem? Para Jesus. Nossa caminhada então deve ser com os olhos em quem? Em Jesus. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Enquanto Pedro fixava os olhos no mestre, ele nem percebia os ventos e nem as ondas que estavam começando a subir. Ele estava simplesmente indo até Jesus. Enquanto Pedro caminhava olhando para Jesus, ele pisava sobre aquilo que ia trazer medo. Ele andava sobre aquilo que o deixou amedrontado. Mas quando ele tira os olhos do mestre e olha para aquilo, ele afunda. A incredulidade nos afunda. Andar sem foco em Jesus faz a gente afundar. Tirar os olhos de Jesus é um risco muito grande para o cristão. Tirar os olhos de Jesus, olhar para as coisas materiais. Tirar os olhos de Jesus, olhar para o mundo. Tirar os olhos de Jesus, olhar para a minha situação financeira que é muito boa. Tirar os olhos de Jesus e confiar na minha saúde, confiar nos meus bens. Tirar os olhos de Jesus, confiar no nosso líder político, confiar nos outros. Não podemos de maneira alguma, é isso que o texto nos ensina. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Hebreus 12, versículo 2. Então, vivemos por fé, vivemos pela fé, mas com os olhos no autor e consumador da nossa fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e também é galardoador dos que o buscam. Então, considerando quantos na multidão apertavam e oprimiam Jesus, palavras do próprio Pedro que diz: muitos te apertam, muitos te encostam, muitos tocam no Senhor. Como é que vamos saber? Considerando essas pessoas que oprimiam Jesus, sem receber nenhuma dádiva, sem receber nada naquele momento. Agora imagine a fé dessa mulher, no meio dessa multidão, ela conseguiu só um toque nas vestes do Senhor Jesus, e por isso teve um problema de 12 anos resolvido, em questão de segundos. E Pedro, ele fala: a multidão te aperta, e não sabia que quem estava tocando era um toque diferente. Nós precisamos aprender, irmãos, com essas passagens bíblicas, a não sermos mais um na multidão dos cristãos, a não sermos só mais um dentre a multidão dos que apertam e oprimem a Jesus, os que apertam e oprimem a Jesus pedindo pão e peixe, os que apertam e oprimem a Jesus pedindo para resolver os nossos problemas, os que apertam e oprimem Jesus buscando coisas materiais superficiais apenas. Nós temos que viver de maneira a não sermos mais um no meio dessa multidão de curiosos. Nós temos que fazer de tudo e pedir a Deus a graça para não sermos mais um no meio da multidão que só está ali por curiosidade, que está ali só para criticar. Nós precisamos ser um que toca no Senhor Jesus diferente. Então, a mulher é curada, foi agraciada com a paz, agraciada com a cura, agraciada com a salvação. Filha, vai em paz, a sua fé te salvou. Tenha bom ânimo, paz, salvação, cura. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus anseia em fazer, né? A obra completa. Então são inúmeros os testemunhos, irmãos, na palavra do Senhor de libertações, de curas, pela fé no Senhor Jesus, pela fé nas palavras do Senhor Jesus. É importante a gente observar, quando Ele curava e libertava os oprimidos, Ele deixava bem claro, Ele deixava ali evidente a vinculação da cura com a fé. Grande é a sua fé, por causa da sua fé. Vá em paz a sua fé. Tendes fé, Ele colocava ali sempre. O Senhor Jesus condicionou, irmãos, o recebimento das bênçãos, daquilo que Ele fazia, fé. Sempre é a fé. Lembra da mulher cananeia, que vem gritando, e gritando, e gritando, e Ele olha: pode ir, a sua filha já está liberta. Uma fé diferenciada daqueles que necessitavam. E tem a fé que produz segurança. Pela fé somos salvos, pela graça, né, somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, vem de Deus e enche nosso coração para crermos que somos salvos por intermédio da morte de Jesus Cristo. Essa fé então produz segurança, que aquele que está em Cristo então passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias em volta são adversas, ele tem segurança, que ele está em Cristo. Aí então, cabem essas palavras aqui, cabe nesse caso as palavras do salmista, no Salmo 46, versos de 2 a 5, esse salmo é muito lindo. Ele diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. É uma fé que traz segurança, certeza.
ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Então no versículo 7 fala: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma fé que traz segurança. Segurança. Isso significa que pela fé dá para ser vitorioso. Você lembra do encontro de Davi com Golias? As palavras do Golias eram: eu vou matar você, eu vou dar o seu corpo para as aves dos campos, para as feras comerem, você vai servir de alimento para os bichos selvagens. Você vem com esse porrete aí achando que eu sou um cão para brincar comigo. Então o Davi, ele não fica parado, ele vai de encontro gigante, ele vai conversando e vai indo. Ele vai conversando e vai indo. Ele fala assim: você vem com espada, com lança, com escudeiro, com esse monte de coisa, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você está afrontando. Aonde estava a fé de Davi, irmãos? No porrete, na funda e na pedra? Ele estava crendo, ele pronunciou essa crença para o rei Saul: o Senhor me entregou o urso, o Senhor me entregou o leão. E assim como aconteceu com o urso e o leão, vai acontecer com esse pecador, com esse incircunciso, que está afrontando o nosso Deus. É a fé que produz segurança no meio de toda a adversidade. E para concluir essa palavra, tem aquela fé que produz a vitória, que conduz, a vitória. Aí então, tem um texto de um autor desconhecido, em se tratando de fé. Ele diz assim: enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para cima, olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta: quem crê? A fé responde: eu creio. Amém? Precisamos nas nossas orações pedir ao Senhor, como os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. Vamos orar? Amado Deus, nós exaltamos o nome do Senhor essa noite, porque foi dom do Senhor vindo aos nossos corações a fé salvadora, para podermos, Deus, um dia crer que a morte do Teu Filho Jesus foi o suficiente para nos salvar, para nos resgatar. Muito obrigado, Senhor. Agora nós pedimos a Deus que em meio às lutas, às adversidades cotidianas, o Senhor, meu Deus, nos desperta para crermos que haverá uma solução, que é um recurso, porque o Senhor é o Deus do impossível, é um Deus que cuida de nós. Deus olha com um olhar de misericórdia para as nossas vidas, para este lar, para esta família, para esses que estão assistindo a Deus, cultuando conosco, ouvindo esta palavra, ou aqueles que vão assistir. Que a palavra do Senhor, meu Deus, possa surtir efeito nesse coração, levá-lo, Deus, a crer, a acreditar que o Senhor é poderoso para infinitamente realizar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós agradecemos por esse tempo de culto e louvor ao Teu nome aqui na Tua casa, pela Tua palavra. Te louvamos pela noite de descanso que teremos e profetizamos amanhã, se for da vontade do Senhor, meu Deus, um dia de paz e direcionado pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida, cada família, pela vida da Nayara, que o Senhor deu a ela mais um ano de vida. Continua, Deus, dando saúde, paz e o desejo de servir ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém e amém.
Deus te abençoe, querido, te dê uma noite abençoada no nome de Jesus. Amém.